capítulo 2. Vamos voltar lá em Gênesis. Nós lemos o 3, né? Em consequência do 2. Vamos ler o 2 e o 5. Hoje nós vamos começar um estudo sobre dízimo, sobre finança, sobre oferta. Obrigado. Gênesis 2 e 5. Oi, som e. Gênesis capítulo 2, versículo 5. Baixa só um pouquinho. Fundo. Mas agora estamos aqui, irmãos, pela graça de Deus, porque Deus é fiel. Tá só mais um para cima um pouquinho. Transmitindo os nossos cultos pela internet, para que outras vidas possam ser abençoadas. Viu? Não precisa ter medo disso aqui não, irmão. Câmera, né? Às vezes a gente fica meio... Não precisa não, isso aqui é natural, é normal. Sinta-se em casa, como eu disse, você está na casa do Senhor. Se tiver vergonha, é só fechar os olhos e glorificar de olho fechado. Está tudo resolvido, né? Gênesis 2 e 5. Agradecer aqui ao irmão Cadu, né? Que sempre ajuda. Às vezes também o Lohan, o irmão Gustavo. Esse povo aqui que tem me ajudado aí nessa parte mais digital. A palavra do Senhor diz assim: toda planta do campo ainda não estava na terra. Preste atenção bem, porque hoje você vai aprender dízimo como você nunca aprendeu na sua vida. Nós vamos começar hoje. Aqui é o início. Quem está com caneta, como eu pedi, papel, fica. Vou ficar no sem fio mesmo, que descarregou, não deu. Esperar só o irmão Gustavo chegar aqui, que ele foi religar aqui a pilha do microfone, mas nós vamos ler aqui, depois quando ele chegar ele vai pegando aqui. Preste atenção, toda planta do campo ainda não estava na terra, não tinha planta nenhuma na terra aqui nesse versículo ainda, e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Só esse, aqui é a base para o nosso estudo. Bom, Jefferson, o que é que tem de finanças nesse versículo? Nós vamos aprender já. Eu dei um título a essa mensagem, irmãos. E o título que eu dei foi assim: o desejo de Deus é prover para o homem. Diga, o desejo de Deus é prover para o homem. Ô, benção, eu estou vendo muita gente com caneta, estou feliz por isso. Os cursos de doutrina antigamente todos eram assim, né? Você vai receber, irmãos, um estudo sobre dízimo. É muito bom você não perder os cursos de doutrina que vem a seguir, fazer de tudo para estar, porque a gente já tem que fazer isso normalmente, naturalmente, mas esse estudo sobre finanças vai mudar a sua vida. Então a Bíblia diz que nessa época não havia nenhuma árvore sobre a face da terra, e nem erva no campo também não brotava, porque Deus ainda não tinha feito chover. A parte final do versículo diz assim, ó: e não havia homem para lavrar a terra. Quem aqui já mexeu com terra, que é agricultor, que sabe o que é lavrar uma terra? Obrigado, irmão Gustavo. Pode deixar ele por aí. Oi? O irmão aqui disse que é plantar. Alguém tem uma opinião diferente? Porque lavrar não é só plantar, lavrar é cuidar, né, irmão? É limpar, é arar a terra, é adubar. Lavrar é aprontar a terra, é regar, tudo isso. A Bíblia diz que Deus ainda não tinha feito chover e que não havia ninguém para cuidar dessa terra. Então Deus cria Adão. No versículo 5 que a gente deu, a Bíblia finaliza dizendo que Deus não tinha ninguém para cuidar da terra. Pula aí para o versículo 8.
E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. No 5 a Bíblia diz que Deus precisava de alguém para cuidar da terra, não tinha ninguém. No 8 a Bíblia diz que Deus planta um jardim no Éden. O Éden não era o jardim, o Éden era um lugar, uma região. A Bíblia diz que Deus plantou. A Bíblia não está dizendo que Deus disse assim, haja árvore. Deus plantou. Como é que a gente planta uma árvore, irmão? Através da semente. Então Deus fez as mudas no Éden. Deus mesmo plantou e pôs o homem lá para lavrar. Porque faltava um homem para lavrar. E se Deus pôs o homem lá, era para o homem cuidar. Não é assim? Os irmãos estão entendendo? Amém? Não perca o raciocínio. Deus precisava de um homem para cuidar, para lavrar, para zelar pela terra. Então Deus planta o jardim e põe o homem lá. No versículo 15, a Bíblia fala exatamente isso que eu acabei de dizer. E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o que, irmãos? O lavrar e o guardar. Ou seja, Adão foi posto no jardim com duas funções: cuidar da terra e guardar a terra, ser o guardião daquela terra. Perceba comigo, irmãos, no capítulo 1 de Gênesis, volte uma página aí da sua Bíblia. Se você ler o 1 de Gênesis, o primeiro capítulo da Bíblia, você não vai encontrar a expressão Senhor Deus. Pode ler. Você só vai encontrar Deus. E disse Deus. E disse Deus. E Deus criou, e Deus os abençoou, e fez Deus. Você não acha a expressão Senhor Deus. Você só acha Deus. Você não acha Senhor Deus. Mas quando você pula para o 2, você já vê diferente. Você vai ver Senhor Deus. Quem é o Senhor do capítulo 1? Já que Deus não é o Senhor. É o homem. Que, irmão, já isso é heresia. É não, irmão. Gênesis 1 e 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine, aqui está a chave, e domine o homem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Quem era que dominava, quem era que mandava no capítulo 1? O homem. O homem era o Senhor da criação. Mas o Senhor aqui não é o Senhor com S maiúsculo, não. Era o Senhor porque ele era o chefe. Ele quem mandava na criação. Deus cria e diz assim para o homem: o chefe é você. A partir de agora, quem manda e desmanda na criação aqui, quem bota nome, quem chama os animais, é você. Os animais vão ter que lhe respeitar. Você é o chefe aqui, você é o Senhor. No capítulo 2, o homem não é Senhor. O Senhor é Deus. Porque eu não posso ser Senhor se eu não sou provedor. Lá na casa, o pai de família, ele é Senhor. Por quê? Porque o provedor é ele. Ele é quem domina, ele é quem provém. Ele é quem vai atrás do alimento, do mantimento, da provisão, pois ele é o Senhor. Deus só é o Senhor. Não sei se vocês já estão entendendo. Mas Deus só é o Senhor daquele que ele é provedor. O homem foi criado no 6º dia. E o primeiro dia do homem foi o 7º. Ele foi criado no fim do 6º dia. O primeiro dia do homem na terra foi o 7º. O último dia da criação, o dia do descanso. Qual é o dia do seu descanso? O 7º dia da semana. Deus deixou esse 7º dia para você descansar. Deus é tão bom que ele cria o homem e o homem já entra na terra descansando. Aleluia. Glória a Deus. O primeiro dia do homem foi o sábado.
Deus criou o homem para lavrar. Deus criou o homem para cuidar. Mas o primeiro dia do homem já entrou na terra descansando. Detalhe, não plantou nada. Quem plantou foi Deus. Deus só jogou ele lá e disse: lavra, cuida e guarda a terra. Então Deus introduz o homem no jardim. Ele dá uma ordem. Versículo 16 do capítulo 2. E ordenou o Senhor Deus. Por 11 vezes no capítulo 2 você vai ver a expressão: Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus. De toda árvore do jardim comerás livremente. Às vezes a gente lê a Bíblia, irmãos, e acha que a primeira ordem de Deus para Adão foi para Adão não comer da árvore da ciência, mas não foi. A primeira ordem de Deus para Adão era que ele comesse de toda árvore livremente. Deus coloca Adão no jardim e disse: agora você coma livremente. Esse é o primeiro mandamento de Deus para Adão. Então rejeitar, irmão, a proposta de Deus é uma afronta. Adão não pecou só porque ele fez o que Deus não proibiu ele de fazer. Ele pecou porque ele rejeitou a graça de Deus. Aquilo que Deus deu a ele sem ele derramar suor. A Bíblia diz que Deus planta árvores no jardim e diz para o homem: come livremente. Receba a minha graça, receba o que você não fez. Rejeitar a graça é uma grande afronta a Deus. Por isso que o pecador, quando ele rejeita, ele está afrontando a Deus. Ele está rejeitando o favor imerecido. Porque Adão entrou, pela lógica, tinha que plantar, cuidado. Não, mas Deus planta e disse assim: agora coma, desfrute do que eu tenho para você, livremente. A Bíblia diz, irmãos, em Levíticos, capítulo 6 e versículo 10. Não perca não, você vai entender tudo direitinho. Levíticos 6 e 10. A Bíblia diz assim, ó: eu acho que eu errei a referência. Deixa eu ver se foi o 6 e o 10. Não é o Levítico 6 e o 10. Espera aí, deixa eu procurar aqui. Eu acho que eu errei a referência aqui no esboço. Pode ser o Deuteronômio 6 e 10. Deixa eu ver só aqui uma coisa. Louvado seja Deus. Oi? Pode ser o 5 e o 10, pode ser. Como é que diz o 5 e o 10 aí? Não, eu li foi o 5 e o 10, então. Vai ser o... Não, eu quero achar aqui na Bíblia, porque eu errei aqui a referência, mas é o versículo 10, agora pode ser Deuteronômio, deixa eu ver aqui. Que diz, a Bíblia está dizendo, no versículo que eu quis notar aqui, que eu não notei, que Israel... achei, Deuteronômio 6 e 10. Eu sabia que eu tinha errado, só a referência aqui. Eu coloquei Levítico, mas é Deuteronômio. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio 6 e 10. A Bíblia diz assim, ó: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, onde há grandes e boas cidades que tu não edificaste. 11. E casas cheias de todo bem, que tu não encheste. E poços cavados, que tu não cavaste. E vinhas e olivais, que tu não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te e que te não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O que a Bíblia está dizendo em Deuteronômio 6 e 10 é que Israel ia para um lugar onde eles não tinham fortificado as cidades, nem construído, onde eles não tinham enchido as casas, plantado vinhas e olivais. Eles iam chegar na terra e tudo ia estar lá, porque o plano de Deus é prover para o homem. Quando Deus pega Adão e põe no jardim, já estava tudo pronto.
Adão só precisava desfrutar. Quando Deus tira Israel do Egito, da casa da servidão, e introduz na terra de Canaã, Israel não ia precisar levantar cidade, levantar muro, fazer plantação, passar cerca, fazer casa, encher as casas de mantimento. Deus está dizendo assim, ó, e quando o teu Deus te introduzir na terra, que jurou aos teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, que ele ia te dar, ele vai te dar a casa cheia. Chega lá, já tem as casas tudo cheias, geladeira cheia, despensa cheia, plantação tudo dando, é só colher, administrar. Cidade fortificada que vocês não fortificaram. Mas não esqueça do Senhor, não esqueça do seu Deus. A primeira ordem de Deus foi que o homem comesse de toda a árvore do jardim. Antes de ordenar que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse para Adão: coma, desfruta. O sonho de Deus, irmão, é dar tudo para o homem, prover tudo. Você pensa que Deus queria que Adão cuidasse do seu suor, viesse a prover? Não. O plano de Deus nunca foi deixar o homem querer que o homem derramasse suor para prover para a sua vida. Primeiro ele disse: coma de tudo, de toda árvore. Deus não esquivou nenhuma árvore para Adão. Agora ele vem depois, porque a provisão de Deus é fazer que o homem comesse de toda árvore, irmão. Imagine o Éden, toda espécie de árvore. A Bíblia diz que todas as espécies de árvore estavam lá. Todas. Caju, manga, maracujá, tudo, irmão. Árvore frutífera de todo jeito. Planta bonita, árvore frutífera. Mas só, irmãos, que Deus, dentro da provisão do Senhor, tem uma parte que não compete a nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Não tem. Não compete. Tem uma parte que não é nossa. Deus diz assim para Adão: ó, coma de tudo, desfrute de tudo que tem aí, meu filho. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa é minha. Não toca. Não come. Passa por longe. Não mexe no que é meu. É consagrado ali, é minha. Porque na provisão do Senhor, tem uma parte que é dele, que não compete a mim. Aqui nós entramos a ideia do dízimo. Preste atenção que você vai ser muito edificado e abençoado e ensinado a respeito do dízimo. Você não sabe o bem que você está perdendo em deixar de dizimar. Porque o dízimo foi feito para o homem. O dízimo não foi feito para Deus. O dízimo foi feito para abençoar o homem. Enquanto Adão não tivesse contato com a árvore do bem e do mal, ele tinha o que, irmão? Vida eterna. Porque tinha a árvore da vida lá no jardim, para ele comer e ter a vida eterna. Mas ele desprezou a árvore da vida. Ele desprezou da bênção de viver eternamente. E tocou, comeu naquilo que Deus pediu para ele não fazer. Aí quando você faz isso, o que é que vem sobre a sua vida? Maldição. Porque quando Adão toca, come, faz, pega, mexe naquilo que não era dele, ele trouxe maldição para a sua vida. Vamos correr. A maior lei, irmão, da prosperidade da Bíblia, não é a lei da semeadora. A lei da semeadora é uma lei forte, poderosa, que ela serve até para quem não é cristão. Plantou, você espera o quê? Colher. Mas essa não é a maior lei de prosperidade. Você vai ver agora comigo em Deuteronômio 28. Qual é a maior forma do homem ser abençoado? Vai notando, irmão. Vai botando na sequência. Deuteronômio 28. As bênçãos que serão lançadas do Monte Gerizim. Esse nós vamos ler todo. Nós estamos no curso de ensinamento, não tenha medo de receber o ensino de Deus. A Bíblia diz, versículo 1: e será que, receba isso aqui para você ser abençoado, e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos, diga todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Qual é o desejo de Deus? Exaltar o homem sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo.
Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará, escute, os teus inimigos, que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos, olha isso aqui, fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção, olha aí, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, olha aí, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si, por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor, teu Deus, e andares nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. O Senhor te dará abundância de bens, no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. Olha aí, o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, olha aí, para dar chuva à terra, no seu campo, no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes, receba, porém tu não tomarás emprestado, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Tudo isso aqui, irmão, se você guardar os mandamentos de Deus, servir a Ele somente, andar nos caminhos do Senhor, não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, olha o que Deus vai fazer na casa do crente, no crente, na vida do crente, onde ele chega, onde ele sai, onde ele põe a mão, tudo é abençoado. Mas você vai ler castigos por desobediência, tudo isso aqui que eu falei, de forma contrária, olha aí. Será, porém, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Maldito será tu na cidade, maldito será tu no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito a sair. E continua, tudo aquilo que era bendito lá, ó, o Senhor te fará pegar, o 21, a pestilência, até que te consuma da terra, a qual passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tisica, e com a febre, com a quentura, e com o ardor, e com a secura, com a destruição das sementeiras, com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. Os teus céus que estão sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. Olha aí, ó. O 27, o Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com hemorroidas, com sarna, com coceira, de que não possas curar-te. O 30, desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela, edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não lograrás o seu fruto. O teu boi será morto aos teus olhos. Ele vai dizer, irmão, aqui mais para frente, que você vai lançar sua semente no campo, mas vem 8 e colhe. O gafanhoto vai colher a tua plantação. Você vai servir ao inimigo, e em vez de você ser cabeça, você vai ser cauda. Tudo isso e muito mais quando você desobedece a Deus. Escute, irmão. O dízimo, a partir de hoje você não é mais inocente nesse assunto. É um mandamento de Deus. Nós vamos ver nos cultos para frente, a primeira vez que Deus ordena dízimo na Bíblia. Mas vamos se ater no de hoje. Provérbios 10 e 22, a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta com ela dor alguma.
Adão mexeu com algo que era consagrado a Deus. Aquilo que era consagrado a Deus, que Adão tocou, lhe trouxe maldição. Não só a ele, mas a terra também. Quando a Bíblia diz que até a terra do desobediente é amaldiçoada, remete lá ao início a Adão. Quando ele desobedece, irmão, não foi só ele que sofreu, não. A Bíblia diz que toda a terra foi amaldiçoada por causa de Adão. Aquilo que era propriedade de Deus, Adão usou para seu uso próprio. E isso lhe trouxe maldição. O dízimo, querido, a 10ª parte da sua finança, da sua colheita é do Senhor. Quando você usa para o seu benefício, para o seu uso, achando que se der vai lhe faltar, se prepare. Porta fechada, onde você põe a mão, em vez de prosperar, faz ficar pior. Já viu aquela pessoa que onde bota a mão só sai estrago? Não é dizimista. Se for, tem alguma coisa errada. Está dando com o coração duro. Tocar na parte que é de Deus nos traz maldições. Porta fechada. Qual foi uma das primeiras atitudes que Deus fez quando Deus lançou todas aquelas palavras para Adão por causa da consequência, como consequência da sua ação? Deus tirou Adão e Eva do jardim. O que foi que ele fez? Cerrou o jardim, fechou. Porta fechada, porque tocou no que era de Deus. Você está batendo na porta, irmão, na porta fechada? Lembra-te, um pouquinho atrás, quando ela estava aberta, você estava dizimando? Lembra-te quando Deus te deu todo um jardim cheio de planta e árvore, você obedeceu a Ele? Deixou a parte que era dele ou não deixou? Porque se não deixar, a porta fecha. É bíblico. Adão tocou, Deus fecha o jardim e diz, vai para lá. Vai fazer conforme tu quiser, conforme a tua força, para que você possa prover para você. Crise financeira, crise familiar. A família de Adão nunca mais foi a mesma. Um filho, o primeiro homicídio da terra na família de Adão. O filho teve que se refugiar, criou uma nação, outro povo. A Bíblia diz que jamais eles iam se apartar da espada, a espada ia sempre seguir ele. Onde ele fosse era guerra. Por causa que Adão tocou na parte que competia ao Senhor. Abra a sua Bíblia em Josué 6:17. Vamos prosseguindo. Você vai entender bem direitinho. Essa é a introdução. A introdução geralmente é mais complicada da gente entender, mas nas próximas ministrações sobre esse assunto você vai ver tudo se encaixando como num quebra-cabeça. Josué 6:17. A Bíblia diz assim, ó: porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Quando a Bíblia diz que Jericó é anátema ao Senhor, essa palavra anátema, ela vem de uma raiz, a palavra original é herem. Essa palavra herem quer dizer maldição ou consagração. Dependendo do contexto, essa palavra herem quer dizer maldição ou consagrado, consagrada. Dentro desse contexto de Josué 6:17, quando o povo hebreu passa o Jordão, a primeira cidade até a terra prometida era Jericó, a melhor cidade, uma cidade antiga. Há muitos anos não era penetrado o seu muro, uma muralha exorbitantemente alta e larga em espessura, gigante, portão, irmão, maior segurança do mundo. A primeira cidade, a cidade mais fortificada, a melhor cidade até a terra de Canaã. Deus diz assim, ó: porém a cidade será anátema ao Senhor. O que isso significa, irmão Jefferson? A cidade era consagrada a Deus, era dele, ninguém podia fazer nada. A única coisa que o povo podia fazer era acabar com tudo, mas a cidade era do Senhor, era dele, era anátema, era consagrada. Eu disse que a palavra
anátema pode ser consagrada ou maldição. Agora abra em Josué capítulo 7, versículo 1. Deus disse: a cidade é anátema, é minha, é consagrada a mim. Presta atenção, irmão. Aleluia. Todo mundo está calado, estão só pegando, né? Está dando glória, viu, que Jesus é bom. E qual é a palavrinha que tem aí? Transgrediram. Em outra versão, tem? Prevaricaram. Prevaricaram os filhos de Israel no quê? No anátema. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou. Fez o que, irmão? Tomou do anátema. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Deus havia dito lá no 6, a cidade é consagrada, é minha. Só que Acã tomou do que era consagrado a Deus. E ali fez se acender a ira do Senhor. E o furou contra Israel. Agora você passa um pouquinho, vai lá no 11, no versículo 11. E ele, Acã, ele pega dos despojos, guarda com ele, transgride aquilo que Deus havia estabelecido para ele, somente para ele. Ele vai, pega do que era de Deus e esconde. Versículo 11. Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que eles tinham ordenado. Isso aqui é Deus falando para Josué. E até tomaram do anátema, e também furtaram, diga furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Como eu disse, Jericó era a primeira cidade, a cidade consagrada. E foi conquistada sem o esforço de ninguém, de guerra. Ninguém guerreou para conquistar Jericó. O povo só fez arrodear e tocar as trombetas, as muralhas caiu e o povo entrou e matou todo mundo. Todo mundo ficou aterrorizado. A Bíblia diz que o povo de Jericó ficou tudo com medo. Uma muralha que nunca caiu, caiu pela trombeta, o que é que Deus pode fazer mais? O povo ficou tão confundido, começou a se matar uns aos outros. Israel entrou e acabou o serviço, mas não teve guerra. A Bíblia diz que ela foi tomada sem guerra. Você vai ler e vai ver. Só que Acã pegou naquilo que não era para ter pego. Roubou. Deus diz assim, ele roubou. Quando você pega o que é do Senhor, você está a Deus. Aleluia. Isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério. Você foi inocente até hoje. Escute. Olha o 20 e o 21. E respondeu Acã a Josué. Josué saiu no meio do povo desesperado. Quem foi que roubou o que era de Deus? Quem pegou? O povo já estava recebendo a ira de Deus. A Bíblia diz que o povo de Deus saiu para uma guerra, irmão. Eles perderam a guerra. Porque eles tinham transgredido o que o Senhor tinha falado. E eles perderam Josué. Se não me falha a memória, eu não lembro, faz uns dias já que eu li esse capítulo, eu estou meio ruim de memória, mas eu acho que nem Josué foi para essa guerra. Israel perdeu a guerra. Aí Deus diz, olha, o povo roubou. Como assim Josué, os homens perderam a guerra? Aí Deus vem para Josué e diz, olha, roubaram, mexeram no que eu disse que não era para mexer. A ira do Senhor se acendeu e Josué saiu doido, alarmando. Quem roubou? Quem pegou do Senhor? E Acã já com medo, porque já estava sofrendo as consequências, digo, foi eu. Assumiu, foi eu. Olha o 20. E respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, era um roubo grande, irmão. Cobicei-os, diga cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela.
Olha o que é que faz o homem pegar o que é de Deus. A cobiça. A cobiça. A Bíblia diz em Gênesis, volta lá para o 3 e para o 6. O que foi que ele disse aqui? Calma aí, o que foi que ele disse? Uma boa capa babilônica. E fez o quê? Cobiçou. A gente cobiça com o quê, irmão? Oi? Com o quê? Com os olhos. Vamos para Gênesis 3 e 6. Isso aqui é estudo, irmão. Isso aqui é curso de doutrina. Eu vou pedir para alguém... Irmão Gustavo, você que está mais perto de mim do microfone, o 3 e o 6. Leia aqui. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se... E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E vendo a mulher, obrigado, irmão, que a árvore era o quê? Ela fez o que ela viu, ela cobiçou, irmão. Ela cobiçou. Aquilo que Deus tinha proibido deles tocar, não era nem tocar, Deus não tinha nem dito isso. Deus tinha dito para não comer. Mas vamos entender que também não fosse nem para tocar, para chegar perto. Ela viu que a árvore era boa. Acã viu que a capa babilônica era boa. Aí a Bíblia diz que ela vendo que era boa para comer e agradável aos seus olhos. Enquanto Israel esteve lá no Egito, na terra de Gósen, Israel nunca dizimou. E Deus nunca considerou roubo. Porque a terra de Gósen, quem deu para os israelitas foi Faraó. E Deus não considerou roubo, sabe por quê? Porque não foi Deus que deu. Não foi Deus que deu. Então Deus nem pediu dízimo a Israel quando Israel estava lá no Egito. Porém, a partir do momento em que Deus coloca eles em Canaã, não dizimar era roubo. Porque a cidade de Canaã não foi fulaninho quem deu, não foi eu quem conquistei, foi Deus quem deu. Aquilo que Deus te dá, e você não dizima, Ele considera roubo. Mas aquilo que você consegue pela força do seu braço, Deus não quer o dízimo. Aleluia. Porque Canaã havia sido dada por Deus, então Ele exigia: se eu te dei, eu quero a minha parte. Tudo que eu tenho é Deus que me dá. Ele não tem nada que eu ando conquistando com a força do meu braço. Mas se tiver, Deus não quer o dízimo disso. Quando Deus fez Israel passar por Jericó e conquistar a cidade, Deus disse: ó, a cidade é anátema, é consagrada a mim. Porque aquilo que é consagrado a Deus, na mão de quem não é consagrado, se torna maldição, irmão. Você pensa que a parte que você pega de Deus e usa, traz benefício para você? Pelo contrário. Pelo contrário. Traz maldição. Tudo que é conquistado pela força do meu braço, Deus não quer o dízimo. Mas aquilo que Ele dá, Ele requer, irmão. Ele deu o jardim completo para Adão e Eva, para desfrutar, para comer. Não precisava lavrar. A Bíblia diz que Deus precisava de um homem para lavrar. Mas Ele põe Adão lá e não deixa. Quando a gente dizima, irmão, quando a gente é fiel com Deus, a gente colhe até onde a gente não planta. Quem é dizimista, irmão, vai colher onde não plantou. Aleluia. Quem é dizimista sabe que está colhendo até onde não planta. Tu chega no local, tu nem te preparou para ir para lá, ganhar dinheiro, fazer qualquer coisa do tipo, de repente, tu vende alguma coisa e alguém passou lá e... Fulaninho, eu estou sabendo que tu vende, rapaz. Dá para me vender aí e tal, eu queria comprar assim, eu já estou com dinheiro aqui pronto para comprar. Deus te faz colher onde tu não planta. Tu nem anunciou o teu produto lá, tu nem chegou lá com o teu produto, mas alguém te procurou. Porque quando você é fiel a Deus, Deus faz você colher onde você não planta, irmão. A lei da semeadura é um nível muito raso com Deus, que o homem precisa plantar para colher. Mas a lei do dízimo é uma lei que você colhe até onde você não planta. Aleluia. Aquilo que você conquista com a força do seu braço, Deus não quer.
Mas se você é ciente que o que você tem, a porta que Deus abriu para você foi Ele, esse emprego foi eu que consegui ou foi Deus? Deus quer o teu dízimo de lá. Deus quer a tua oferta. Deus quer a parte dele. A 10ª parte de tudo que você ganha, naquilo que Deus lhe dá, é dele. Agora deixa eu lhe perguntar. Estamos encerrando. Você está num emprego, um exemplo, onde você ganha 20 mil reais por mês. Quanto, irmãos? 20 mil. Deus quer quanto desses 20 mil? 2 mil, 10%. É muito, é? Sobra quanto para tu desfrutar? Quanto é que vai para Deus? Tem gente que acha que 10% é muito, irmão. Deus te deu um emprego de 20 mil. Deus deixou 18 para tu fazer o que tu quiser. Ele só quer 2. Ficou 18 lá para tu desfrutar. Aí tem gente que se amarra, não dá. Porque acha muito 10%. Aleluia. Quanto mais você é fiel, mais Deus te eleva. Tem gente que começa a ser fiel com Deus porque ganha um pouco e o dízimo é pouco. Mas quando Deus começa a abrir porta que o cara vai ganhar mais, né, a mulher vai ganhar mais, aí vai trancando a mão, achando que o dízimo está aumentando. Mas o teu salário aumentou também. Está entendendo? O seu salário aumentou, então o teu dízimo tem que aumentar, rapaz. É proporcional. Eu ouvi o testemunho de um homem que disse assim uma vez para Deus. O homem era abençoado demais, irmão Orlando. Você conhece alguém que é abençoado demais? Alguém que já ficou na lama, no lixo, na lona, falido, mas Deus fez assim. E alguém que é, aonde chega abençoado? Eu ouvi a história de um homem, eu acho que eu já contei na EBD, que o homem era abençoado demais por Deus, e ele chegou a ser incomodado por isso. Aí ele fez uma oração, porque ele era abençoado demais, de uma maneira sobrenatural. Aí ele fez uma oração e disse assim para Deus: Deus, tá bom, o Senhor está me abençoando demais. Tem alguém que precisa mais da bênção do Senhor. Tá bom comigo. Dê para outro. Sabe o que foi que Deus respondeu para ele? No dia que tu fizer assim com a tua mão, eu também faço assim com a minha. Tu fecha a tua, eu fecho a minha. Que o homem era mão aperta demais. Abençoava muita gente, muitas vidas. E Deus, olha, só abençoando ele. Quanto mais ele abençoava, mais Deus mandava dobrado. Quanto mais você abre a mão, querido, para Deus, dê sem medo. Irmão Gerson, olhei para o meu salário, tirar 10% assim me doeu, porque eu tinha tanta conta. Eu te garanto que se você der para Deus com o coração aberto, com alegria, Deus vai fazer você pagar suas contas, você nem sabe como, e vai sobrar. Aleluia. Se prepare, irmão, para a bênção. Eu desafiei alguém da igreja aqui a dizimar uma vez. Eu desafiei. Eu digo, irmão, tu quer ver porta aberta, tu quer ver bênção, começa a dizimar. Porque tem gente, irmão, que acha assim. Eu nunca, tá com mais de um ano que eu estou aqui, eu nunca preguei sobre dízimo, mas eu quero pregar porque isso aqui vai mudar a sua vida. E eu não estou querendo aqui enricar. Não. Eu nem vivo do salário da igreja, né? Eu nem vivo das finanças da igreja. Eu tenho um trabalho no secular que me sustenta. Então não tenho interesse de enricar na igreja. Eu nunca vim para cá com interesse de enricar, mas eu estou falando algo que eu fiz na minha vida, eu faço, e pode abençoar a tua também. Porque desde quando eu comecei a dizimar fiel, irmão, todo mês, Deus nunca deixou faltar nada na minha vida. Pelo contrário, Deus tem abrido mais portas na minha vida. E vai sempre abrindo mais. Porque Deus prova na fidelidade do homem. A Bíblia diz o quê? Ser fiel no pouco. E no muito eu vou te colocar. Tem gente que se chegar aqui com um envelope, com R$5 de dízimo, tem vergonha. Eu já recebo, irmão, quebrando a ética. Às vezes a gente recebe dízimo aqui, que para muitos seria vergonha. Mas para outros não é, porque é a fidelidade do coração. Porque tem gente que acha que o dízimo só é abençoado, a pessoa só vai ser abençoada se o dízimo for 100, se for 200, se for 50 para cima. Irmão, seu dízimo pode ser R$1. Irmão Jefferson, eu sou jovem, ganho R$10 por mês do meu pai. Eu vou chegar aqui com R$1 dentro do envelope, ser fiel. Você não sabe o futuro que você está investindo. Deus está preparando bênção para você. Amanhã, quando você terminar a sua faculdade, tem emprego na sua porta. Não precisa você morrer escabelando atrás de emprego, não, porque você está sendo fiel com Deus hoje. Ah, mas é R$1. Deus olhou para a oferta da viúva com fidelidade, recebeu, Jesus recebeu a oferta da viúva, e não recebeu daquele fariseu. Era a única oferta que ela tinha, mas ela deu para Deus com alegria. Irmão Jefferson, esse mês foi fraco. Eu trabalho com, manicure, essas coisas que não tem data certa e hora certa. Às vezes acontece, às vezes não acontece. Esse mês foi fraco. Eu ganhei R$10 nesse mês. Irmão Jefferson, eu tenho vergonha de chegar com R$1 dentro do envelope. Não tenho não, irmão.
Ninguém sabe, o seu envelope é secreto, com Deus é secreto. Só quem sabe somos nós que cuidamos da finança. Nós nunca vamos abrir a boca para falar quem dizima X ou Y, não. Mas Deus está sondando a tua fidelidade. Deus quer saber da fidelidade, não é do valor que você bota dentro do envelope, não, irmão. É da fidelidade. Porque a Bíblia diz que da fidelidade do coração do homem, Deus se agrada. Então, você quer ser abençoado na sua vida, irmão? Dizime. Irmão, já sabe, até hoje eu não dizimava. Comece. Note lá suas financinhas. Isso aqui, irmão, é um mandamento para abençoar o homem. Não é para abençoar Deus, porque Deus não precisa de riqueza. Amém? O dízimo é para abençoar o homem. Nós vamos ver, na sequência de culto, que quem dizima, irmão, Deus não abre nem as portas, não. Deus abre a janela, porque Deus, o céu não tem porta, não, tem janela. Tem porta, mas Deus abre a janela e derrama uma bênção tal. A Bíblia não diz nem assim, é uma bênção grande. É igual ao amor de Deus. Deus amou o mundo de uma tal maneira. Deus derramará sobre a sua vida uma bênção tal. Deus quer abençoar a sua vida, irmão. Deus quer lhe abençoar. Dizime, seja fiel e experimente as bênçãos do Senhor. Qualquer dia nós vamos fazer um culto aqui de gratidão a Deus. Testemunho, gratidão. E eu vou abrir o espaço para alguém que começou a dizimar a partir de hoje. Hoje é 29 de abril de 2021. A partir de hoje, irmão Gerson, depois daquele primeiro culto sobre finanças, sobre dízimo, eu passei a ser dizimista fiel. Pois marque a data, você começa a dizimar e você vai vir um dia aqui testemunhar do que Deus está fazendo na sua vida. E de outras pessoas que já são dizimistas. Eu sou suspeito de falar, né? Sou suspeito de falar. Mas eu sei do que é que Deus tem feito na minha vida. Eu quero que algum irmão da congregação, nesse dia, também que já dizima, fale. Vem aqui dizer que Deus está fechando porta depois que dizimou. Vem aqui e diga, Deus, não, irmão Gerson, Deus tem amaldiçoado, tem fechado as portas depois que eu dizimei. Não tem, irmão, não tem. Vai dizer assim, irmãos, Deus abriu porta assim, fulano e tal, desse jeito. Eu pensei que naquele mês eu não ia conseguir, mas Deus fez ultrapassar. Tem mês, irmão, que a gente pensa que não vai pagar as contas, mas o Senhor surpreende, chega assim com uma bênção assim em cima da hora, porque os fiéis serão, irmãos, abençoados, de modo sobrenatural. Amém? Foi louvado um hino aqui no início, nós vamos encerrar o culto, e eu vou dar alguns avisos, mas antes desses avisos, nós vamos louvar mais um hino, tem 2 minutinhos. Foi louvado um hino da harpa aqui, que eu acho que foi, qual foi que você louvou, irmã Suzy? 212 não, né? Foi não, foi qual? Os guerreiros, eu quero. Então, e o seu, irmã Carla? Se eu amo a mensagem da cruz. Vamos louvar esse hino de novo, irmão, esse hino é muito lindo. Esse hino é uns hinos da harpa cristã, mas nós vamos louvar todo mundo, eu vou ficar aqui mesmo.